Fala, galera. Já apareceu para todo mundo que está gravando? Apareceu para mim Sim. aqui. Tá ótimo. Apareceu aqui já. Só deixa eu compartilhar a tela para vocês. Beleza. Tá todo mundo vendo? Sim. Então, só para me apresentar, sou João Pedro, do curso de Medicina. Estou no 8º período e conheço o Zé já desde os primeiros períodos. Comecei na histologia já no 3º período e estou desde então, curti bastante. Eu sei que é uma matéria que não é legal, é uma matéria chata, não vou negar, mas eu tento fazer de uma forma diferente para, tipo, trazer uma linguagem mais de aluno para aluno, para ver o que possa agregar no conhecimento de vocês da histologia e tornar um pouco mais entendível essa matéria. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de cada um dos 5 principais tecidos, falar de tecido epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, muscular e esquelético também. Então, João, só te interromper. Só aproveitar a sua fala, exatamente isso que você acabou de falar. O objetivo é esse. Pô, você tem uma experiência, você como aluno, poxa, isso é muito legal. Eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento aqui para o pessoal, vai complementar o conteúdo. Obrigado assim, pela participação, viu? que isso? Ainda mais que Fica à vontade. histologia é uma matéria meio decoreba, né? E aí acaba que, às vezes, o professor não tem uma linguagem tão próxima do aluno. Então, às vezes é bom alguma coisa diferente para aproximar. Então, vamos começar nossa aula rapidinho. Eu vou começar primeiro falando um pouquinho de tecido epitelial. Não, O Gustavo, tecido, aqui. o tecido epitelial é o que Não recobre... vou passar não, mano. Não vou passar lá, não. Você tá lá jogando, cara. Não vou, não, vô. Vou, não. Aí, galera, se puder desligar o microfone, por favor. Já então. Já então. Show. Então, o tecido epitelial, ele está em extrema abundância no nosso corpo, tanto revestindo a nossa pele, quanto, quer dizer, a nossa pele é o tecido epitelial, e também revestindo a mucosa, a parte interior de todos os nossos órgãos, quase. Ele é um tecido que ele contém uma quantidade enorme de célula e pouca de matriz extracelular, que quase todos os tecidos têm, a célula e a matriz extracelular, que é onde ele está inserido. No caso, o tecido epitelial, a matriz extracelular dele, a gente chama de membrana basal. A membrana basal, que nem está na imagem. Nessa imagem tem a célula de cima, é uma célula epitelial, e embaixo a gente tem uma membrana basal, que é constituída tanto da lâmina basal, quanto pela lâmina reticular. A lâmina basal é a primeira, né? Que ela tem uma quantidade muito grande de colágeno tipo 4, enquanto a gente tem uma lâmina reticular embaixo, que está aproximando a nossa membrana basal do tecido conjuntivo, que é através dali que chega a nutrição, através de vasos e várias outras coisas, até difusão. O tecido epitelial ele é muito importante, porque ele tem diversas funções no nosso corpo, como proteger, absorver e trocar gases, né? Fazer a nutrição do próprio tecido, o controle da nossa temperatura corporal, que é importante manter a nossa temperatura, e ele é um tecido que ele tem uma alta capacidade de se renovar, porque ele tem um potencial muito alto. Por isso que até nesse quadradinho azul eu falei diferenciação e potencialidade. Os dois são inversamente proporcionais. Quando uma célula ela tem uma diferenciação celular muito alta, a potencialidade dela é baixa, entendeu? Ela, por exemplo, eu tenho uma célula totipotente, como o próprio nome diz. Ela pode se transformar em qualquer célula do corpo. E aí, por exemplo, se ela se transformar num tecido epitelial pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. Isso já é uma célula altamente diferenciada e com pouca potencialidade, porque ela já se transformou. Então, quando eu tenho muita potencialidade, eu tenho pouca diferenciação, que é uma célula que pode se transformar em qualquer outra célula. E aí, quando
quando ela se diferencia, o potencial diminui, porque ela já se diferenciou. E, apesar de ser uma coisa boa, isso às vezes pode ocasionar uma coisa ruim, como um câncer. Porque como ela está se renovando o tempo todo, ela pode acontecer a chance de haver alguma mutação ou algo do tipo e desenvolver algum tipo de câncer. Aqui eu fiz um quadrinho para um esquema para mostrar para vocês os principais tipos de tecido epitelial que a gente tem, de acordo com a classificação de formato, né? Quer dizer, de camadas, formato. Se a gente tiver só uma camada, a gente vai chamar ele de simples. Se tiver duas ou mais, estratificado. Agora, a classificação quanto ao formato. Se ele for esticado lateralmente, o núcleo também achatado, a gente vai chamar ele de pavimentoso. Se ele tiver um formato um pouco mais cúbico, com um núcleo bem redondo, a gente vai chamar de cúbico. E quando ele tiver um formato mais alongado, não é achatado, já é alongado, o núcleo também vai estar um pouco alongado, a gente vai chamar ele de cilíndrico. Ou tem muita gente que também pode chamar de colunar ou prismático, como vocês preferirem. E daí surge mais uma classificação, que é o pseudo-estratificado. Como o próprio nome diz, pseudo, falso, estratificado, estratificado. Ele é um falso estratificado, porque todas as células no pseudo-estratificado, todas as células saem da mesma membrana basal, mas tem células que só vão até metade, outras vão até o topo, outras vão até um pouco embaixo. Então, essa diferença de tamanhos de onde está o núcleo dá essa falsa sensação de que ele é um estratificado, mas ele não é. E ele é sempre cilíndrico. E também, quanto ao formato, a gente tem um outro tipo, que é o de transição, que ele está na nossa bexiga, que é uma célula redondinha, o formato dela é exatamente redondo e bem globoso, às vezes pode aparecer umas células com 2 núcleos. Além disso, a gente pode ter na superfície da estrutura dessas células, a gente pode ter várias especializações, como cílios, estereocílios, queratina, microvilosidades, e também no meio da célula a gente pode ter uma célula caliciforme. Isso foi o tecido epitelial, basicamente é o que tem para se falar sobre ele, né? Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá, galera? Oi? Tá, então vamos falar agora um pouquinho de tecido conjuntivo. Quando mostra esse esquema, a gente às vezes assusta um pouco, né? Que é muita ramificação do tecido conjuntivo. Aqui eu botei só para vocês terem uma, entre aspas, a árvore genealógica das células do tecido conjuntivo. Mostrar de onde que vem e qual a função de cada uma. Mas o mais importante, eu escrevi ali em cima para vocês, a parte de funções, né? Que o tecido conjuntivo, ele tem com as principais funções, sustentação estrutural e preenchimento de espaços. Ele é o principal tecido que preenche todos os espaços do nosso corpo, tanto próximo de célula muscular, célula esquelética, célula epitelial. Ele também é um meio para trocas, onde o nutriente chega nele e ele passa para outros tecidos através de difusão. O tecido conjuntivo também funciona como um agente de proteção e defesa do corpo. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. E também como armazenamento de gordura, né? A gente tem diversos tipos, né? A gente tem o propriamente dito, o frouxo, o de propriedades especiais. E a composição dele, né? Que a gente vai ter sempre a célula mais uma matriz extracelular, que ela é composta de substância fundamental e fibras. Vou passar aqui. A matriz extracelular do tecido conjuntivo. O que a gente vai ter nela? Ela é exatamente formada por essa estrutura que está aqui em cima, nesse desenho. Só que ele tem diversas partes, né? Como a substância fundamental, que é um material amorfo, sem forma, no caso, né? Composto principalmente por glicosaminoglicanos. E a gente também vai ter os proteoglicanos, que ele tem um eixo proteico, igual está aqui na imagem. Como se esse meio fosse a coluna dele, e o que está agregado nele são os glicosaminoglicanos, ligados por algumas proteínas de adesão logo aqui no meio. A gente vai ter, por exemplo, as proteínas de adesão que vão ligar o eixo proteico aos glicosaminoglicanos. A gente vai ter, por exemplo, a fibronectina, que está em quantidade abundante no nosso corpo.
Sobre o tecido conjuntivo, uma célula que tem bastante dela ao longo do nosso corpo são as fibras, que elas podem ser tanto colágenos quanto elásticas. Colágena, o que ela vai ter principalmente? Uma resistência a qualquer tipo de força de compressão ou de tensão, né, no caso. E o elástico, como o próprio nome diz, ele é são fibras elásticas, que tem uma quantidade grande de miofibrilas. Elastina é envolvida por miofibrilas, que dá a capacidade de elasticidade dessas células. E aqui embaixo eu botei um quadrinho com os tipos de fibra de colágeno que a gente tem, a função e também a localização de cada uma. Uma que a gente tem em grande abundância no nosso corpo é a fibra colágeno tipo 4, que ela forma a membrana basal de todas as células do nosso tecido epitelial. Agora vamos falar um pouquinho de cada célula do tecido conjuntivo. A principal é o fibroblasto. O fibroblasto ele tem origem nas células mesenquimais indiferenciadas, não tão diferenciadas, depois elas se diferenciam. Qual a função dela? Produzir a matriz extracelular. Essa é a principal célula, que ela produz tudo do nosso tecido conjuntivo. E, além disso, o fibroblasto, se ele tiver uma potencialidade de se contrair, a gente chama ele de miofibroblasto. Mio é o prefixo que a gente usa para músculo, né? O músculo contrai. Então, só juntar mio com fibroblasto é uma célula que se contrai. Outra são os pericitos. Os pericitos, eles estão ao redor dos nossos vasos, principalmente de veias, porque veia tem tecido muscular muito fraco, muito fino, enquanto a artéria tem uma capacidade maior de contrair. O pericito, ele tem a capacidade de contração. Ele fica ao redor de alguns vasos, principalmente de pequeno calibre, para poder contrair e ajudar o retorno venoso para o nosso coração. A gente também vai ter o adipócito. O adipócito é a nossa famosa gordurinha, né? A função dele é fazer a produção e armazenamento de triglicerídeos. E a gente vai ter dois tipos. A gente vai ter o multilocular, que aqui na imagem abaixo, ele está à esquerda, que é esse grandão. É uma célula com uma só divisão, para um núcleo. Enquanto à direita, a gente vai ter Quer dizer, a esquerda é o unilocular e a direita é o multilocular. Que uma célula, ela tem várias divisões dentro. Agora aquela parte que eu falei para vocês de defesa. O mastócito, ele está aí para poder realizar a defesa. Por quê? Ele é o principal agente que ajuda na mediação de processos inflamatórios e reação de hipersensibilidade imediata, que é a alergia. No caso, o que acontece? Quando chega algum antígeno, algum material estranho no nosso corpo, tem toda aquela cascata que vai e avisa os mastócitos. Aí o que o mastócito faz? A gente tem uma proteína, que é o IgE, que ele ativa a fosfolipase A2, que acaba que dissolve a membrana celular do mastócito. E dentro dele, a gente tem vários grânulos com mediadores inflamatórios, tanto primário quanto secundário. Libera ácido araquidônico e depois libera os mediadores secundários, que por exemplo, a gente vai ter os leucotrienos e tromboxanos, que eles que chegam e fazem a primeira defesa ali do corpo contra qualquer tipo de substância. O tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente vai ter vou falar primeiro do frouxo, né? O frouxo, ele acontece logo abaixo de 99% do tecido epitelial. Sempre que você vê tecido epitelial, geralmente o que tem logo abaixo é o tecido conjuntivo frouxo. Aqui na imagem ele está no meio, ó. Ele é um tecido que tem uma quantidade enorme de células, cada pontinho roxo desse que vocês veem são células, e ele preenche diversas partes do nosso corpo. E aí agora a gente vai ter dois tipos, que geralmente eles vêm abaixo, geralmente vem nessa ordem: tecido epitelial, tecido conjuntivo frouxo, e aí depois vem o tecido conjuntivo denso, que pode ser tanto modelado quanto não modelado. O próprio nome explica a diferença deles, né? O não modelado são diversas fibras, como está mostrando na imagem à esquerda, diversas fibras entrelaçadas,
eles são resistentes à tração, por isso que a gente vai ter em tendões, aponeuroses, ligamentos. E no tecido conjuntivo denso modelado, a gente vai ter a mesma coisa, só que as fibras não estão bagunçadas, não estão em várias direções. Tá unidirecional, que nem tá aqui à direita. Agora, só para a gente poder finalizar a parte de tecido conjuntivo, eu vou falar um pouquinho do tecido conjuntivo elástico, como o próprio nome diz, qual a função dele? Elástico. Onde ele está presente? Geralmente está presente nas artérias elásticas, que a gente tem a artéria muscular e a artéria elástica. O reticular ele forma o esqueleto, a estrutura de alguns órgãos, como, por exemplo, o fígado. Ele é uma célula que está ali fazendo o esqueleto do fígado, o arcabouço do fígado, que depois vai ser preenchido pelos hepatócitos. E mais uma vez ali, ó, falando do tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, né? À esquerda, a gente vai ter um multilocular, uma célula dividida em vários fragmentos, e à direita, o unilocular, que é uma célula só com um lóculo, né? Por isso que tem esse nome, unilocular. Agora, um pouquinho de tecido cartilaginoso. O tecido Deixa eu fazer uma cartilaginoso... pergunta aqui. Oi. Sempre a função do tecido conjuntivo frouxo é fornecer nutriente para o epitelial? Nem sempre, mas geralmente sim, porque os vasos, eles chegam através do tecido conjuntivo e eles terminam, né, no tecido epitelial, que aí é meio que o ponto final, né, do vaso, e acaba que leva os nutrientes, mas sempre vai chegar através do tecido conjuntivo. Isso, uma parte bem importante de nutrição do tecido conjuntivo, eu vou falar agora no tecido cartilaginoso, que o tecido cartilaginoso, ele é avascular, ele não tem vascularização nenhuma. Então, ao redor dele, a gente vai ter um tipo de tecido conjuntivo que passa o nutriente através de difusão, né? Aquele gradiente de concentração, do maior para o menor. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Então, o tecido conjuntivo seria o responsável de nutrir esses tecidos que não têm a autossustentabilidade. Isso, exatamente. E também ele faz o preenchimento de todos os espaços vazios do nosso corpo. Geralmente, onde tem espaço vazio, é o tecido conjuntivo que está ali preenchendo. Beleza? Ok. Agora, falar um pouquinho de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele forma as cartilagens do nosso corpo. Aqui do pavilhão auricular, do septo nasal, de nosso cotovelo, joelho, ombro. Ele tem uma regeneração celular bem escassa. Então, isso quer dizer que se ele é lesado, ele demora um pouco a se recuperar. Olha aí o que eu falei. A nutrição do tecido é por difusão, é através do pericôndrio. O pericôndrio é formado por células tanto do tecido cartilaginoso quanto do tecido conjuntivo. O pericôndrio, ele tem duas partes, né? Ele tem uma parte mais interna, que é o pericôndrio celular, que ele está em contato direto com o tecido conjuntivo, com o tecido cartilaginoso, e o fibroso externo. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, tem uma faixa de tecido cartilaginoso e embaixo tem umas fibras meio que soltas. Geralmente está um pouco mais colado. Mas essas fibras meio que soltas são o pericôndrio, que é através dali que chega o nutriente, chega o oxigênio, chega a glicose, e aí através do gradiente de concentração, ele é passado do pericôndrio para o tecido cartilaginoso. Assim que é a nutrição dele. Além de ser avascular, ele também não tem nervos, o tecido cartilaginoso, porque ele não tem função de contração. Função de contração é o nosso músculo. Também, tudo dele vai ser um pouco lento ou pequeno, devido a esse fato dele ser avascular. O metabolismo é devagar,
o tamanho das células um pouco reduzido em relação a qualquer outra célula. E a principal característica dele é que ele tem uma flexibilidade e maleabilidade, né? Também, se você apertar o pavilhão auricular, ele é maleável, ele não é duro. O nosso ombro, ele tem aqui a nossa cápsula articular, onde o húmero fica ali preso, né? Ele é formado de tecido cartilaginoso. E a gente tem 3 tipos de tecido cartilaginoso. A gente vai ter a cartilagem hialina, a elástica e a fibrosa. A fibrosa, ela é pior ainda, porque a fibrosa, ela não tem nem pericôndrio. Imagina que a gente tem aqui a cápsula articular do nosso ombro. É uma cápsula, realmente, que tem no nosso ombro. E aí dentro tem o húmero, né? Você tem os nossos ossos encaixando. E ali dentro tem um líquido de lubrificação, para não poder desgastar, né? Igual a pastilha de freio do carro, para não ficar tocando um osso no outro e não provocar uma artrose, por exemplo. E aí ali dentro tem o líquido sinovial. Então, o nutriente chega na cápsula articular e ele passa para o líquido sinovial, que tem dentro da cápsula articular, e aí sim que ele pega e faz a nutrição do tecido cartilaginoso ali de dentro. Os tipos de crescimento, que a gente tem 2 tipos de crescimento do tecido cartilaginoso. O primeiro é o crescimento intersticial, que ele cresce de dentro para fora. Começa nas células mesenquimais, que é quando começa a formar o nosso arcabouço do esqueleto, quando a gente ainda é feto e tal, ele começa a crescer. Ele tem todo o processo de... Esqueci o nome. Começa nas lacunas, os condrócitos, e ele vai se dividindo, igual está mostrando aqui embaixo, né? O condrócito, ele está dentro de uma lacuna, ele começa a se dividir, e aí forma esse grupo isógeno, que nem está ali na última imagem, aquele azulzinho, quando está dividido e dentro de um grupo, a gente chama de grupo isógeno, e através disso ele começa a formar o arcabouço, que mais posteriormente, à medida que ele for sendo nutrido, ele vai se calcificando e vai começar a formar os nossos primeiros ossos. E aí depois tem o nosso crescimento aposicional. À medida que a gente vai crescendo, o nosso tecido cartilaginoso precisa crescer junto com a gente. No crescimento intersticial, ele é o crescimento onde ele surge. E no aposicional é o crescimento onde ele cresce. Não sei se vocês conseguiram entender essa analogia. No aposicional, a gente tem, imagina que tem aqui a cartilagem, e aí tem o pericôndrio ao redor. O pericôndrio ele é dotado de células de condrócitos, que começam a se dividir e a célula vem para dentro da cartilagem, aumentando o tamanho dela, favorecendo o crescimento. Agora, os 3 tipos de cartilagem que eu falei para vocês, né? A primeira é a cartilagem hialina, que é a mais comum que tem no nosso corpo inteiro. Ela tem, por exemplo, no septo nasal, na laringe, nas articulações do corpo. Nessa imagem à direita, essa faixa roxa que tem no meio é a cartilagem hialina. E o rosa que tem nas pontas é o pericôndrio. É através de onde chegam os nutrientes. O pericôndrio é formado inicialmente pelos condrócitos, né? Começam a se dividir. Tem toda aquela divisão que eu falei para vocês. O condrócito, lacuna, ele se divide e forma o grupo isógeno. Nessa imagem, deixa eu ver se eu consigo ligar o pointer aqui. Isso. Nessa imagem aqui, olha só. Isso aqui é um condrócito. E aí ele começa a se dividir. E quando a gente tem um grupo assim, ó, tá vendo? Um grupo que ele se dividiu, a gente chama de grupo isógeno isso aqui. A cartilagem hialina, ela tem esse aspecto, a matriz extracelular dela tem esse aspecto meio que plastificado, né? Parece um pouquinho plástico, de certa forma. E aí a gente vem só um pouquinho mais
de informações sobre a cartilagem hialina, né? Eu especifiquei aqui sobre o principal tipo de colágeno dela, que é o colágeno tipo 2, e falei aqui de algumas proteínas que fazem parte, mas isso eu acho que não precisa entrar muito a fundo sobre isso. São informações que eu botei, caso vocês queiram estudar sobre isso, que eu tentei fazer um resumo aqui nos slides. Aqui, a parte que eu queria chegar. Imagina a cartilagem hialina, que ela é toda lisa, que eu mostrei para vocês, parecendo um plástico, e aí entram fibras elásticas no meio dela. É isso aqui embaixo. É igual a cartilagem hialina, mas no meio tem fibras elásticas. Em vez de ter aquele aspecto plastificado, aquele aspecto liso, acaba tendo esse aspecto com várias fibras. Como o próprio nome diz, né? Ela, elástica, ela tem uma capacidade elástica maior do que as outras cartilagens, por isso que é um pouco mais mole. Se eu pegar, por exemplo, aqui a cartilagem do nosso septo nasal, ele é um pouco duro, porque ali é a cartilagem hialina. Claro que também tem ossos aqui na cartilagem, tem o osso etimoide, tem outros, mas tem aqui cartilagem hialina no septo nasal. Mas se eu comparar em aspectos de dureza a cartilagem do septo nasal com a cartilagem aqui do nosso pavilhão auricular, o pavilhão auricular é muito mais mole, porque ele é formado por essa cartilagem, a cartilagem elástica. A gente também vai encontrar ela na laringe, na epiglote, e a nutrição dela é menor ainda que da hialina, e aí por causa disso, quer dizer, melhor não, não é pior, é melhor. E aí por causa disso, a gente vai ter uma regeneração dela melhor do que na cartilagem hialina. E por último, são 3 tipos de cartilagem. A gente tem a cartilagem hialina, a gente tem a cartilagem elástica, e agora a gente vai falar da cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem. Ela tem uma quantidade menor de matriz, porque ela tem mais células do que as outras. Ela tem uma dureza um pouco maior, que ela tem vários feixes grosseiros de colágeno tipo 1, o que confere uma força têncil maior a ela. Onde que a gente vai encontrar ela? A gente vai encontrar, por exemplo, nos discos intervertebrais, a gente vai encontrar nos tendões. Não sei se vocês já foram no anatômico, mas quando vocês forem, vocês vão ver, por exemplo, se for aqui na mão, que tem os tendões, né, que levam até o músculo do antebraço. Então, vê que o tendão, ele é extremamente duro. É muito difícil conseguir romper um tendão. O tendão, ele é formado de fibrocartilagem, né, ou cartilagem fibrosa. Então, é isso. A gente tem a cartilagem hialina, que ela tem uma dureza média, que é aqui, por exemplo, tem no septo nasal, para vocês lembrarem. A gente vai ter a cartilagem elástica, que ela é um pouco mais elástica, então a dureza dela é leve, aqui, ó, pavilhão auricular. E depois a gente vai ter a fibrocartilagem, que tem uma dureza mais forte, e a gente vai encontrar ela onde? Discos intervertebrais e alguns tendões, né? Na inserção de alguns tendões do nosso corpo. Beleza. Ficou alguma dúvida sobre tecido cartilaginoso? Deixa eu te perguntar, entre as costelas e o osso externo tem cartilagem, não tem? Para Tem. permitir a abdução e adução. Qual Sim. seria o tipo dessa cartilagem que fica lá? Provavelmente é porque ela, entre os nossos ossos, eles não chegam, das costelas, né? Não chegam a tocar no externo. Tanto é que, se você for ver, os médicos de necrópsia, às vezes, quando acham um corpo e quer avaliar a idade daquele corpo, você também tem como olhar ali, porque, tipo assim, imagina, as costelas chegando, aí tem cartilagem e o externo. À medida que essa cartilagem vai ossificando, ela vai chegando mais próxima do externo, a pessoa está mais velha. E aí, quando está mais longe, ela está mais nova. É um método que eles usam para tentar achar a idade da pessoa, daquele corpo. Mas a elástica não é
isso é uma coisa que eu realmente agora eu fiquei na dúvida. Eu não sei qual que seria. Eu ficaria entre a cartilagem hialina e a fibrocartilagem, mas está mais para fibrocartilagem pelo aspecto de dureza, né? Porque se você apertar aqui ao lado do externo, não afunda, apesar de ali ser cartilagem. É claro, é pouca coisa, sei lá, uns 2, 3 centímetros de cartilagem, o resto é osso. Mas eu acho que deve ser a cartilagem fibrosa. Beleza. Olha. Agora um pouquinho de tecido ósseo. Como o próprio nome fala, né? O tecido ósseo, ele é o principal responsável pela estrutura primária do nosso corpo, pela sustentação, pela proteção de vários órgãos e tecidos. Eles também são alavancas para os nossos músculos, né? Que o músculo ele funciona como se fosse uma alavanca mesmo. O bíceps, por exemplo, se a gente for pegar o bíceps, ele tem uma inserção aqui e tem outra inserção aqui. Quando ele contrai, ele está puxando. Ele funciona como uma alavanca, o osso. Ele também é o nosso maior reservatório de minerais, né? No caso, o cálcio, que forma 99% do tecido ósseo, que às vezes o nosso corpo precisa de cálcio. E aí, quando ele precisa de cálcio, ele tem todo um processo hormonal que ativa os condro... Eu esqueci o nome agora da célula. Mas é uma célula que ela chega no osso, ela rói o osso e joga o cálcio para a corrente sanguínea. A mulher, ela tem um processo mais acentuado disso. Quando ela chega na menopausa, essas células são ativadas em maior quantidade. E aí, por isso que a mulher tem mais tendência a fazer osteoporose do que os homens. A superfície do osso, ela é recoberta pelo periósteo. Daquela mesma ideia, lembra do pericôndrio? A gente também vai ter o periósteo. O periósteo ele fica ao redor do osso. Claro, no osso tem vasos sanguíneos que adentram o osso para nutrir, mas também tem um periósteo que ajuda na nutrição do osso. A matriz extracelular do osso, ela não tem um tecido gelatinoso, que nem o tecido conjuntivo ou o tecido cartilaginoso. Ela é calcificada, ela é dura, né? Precisa ser dura. Se a gente for separar, se for tirar a água que tem no osso, a gente separa ali entre componente inorgânico e componente orgânico. Componente inorgânico são os nossos cristais de hidroxiapatita e de cálcio, que esses cristais, tanto de hidroxiapatita quanto de cálcio, eles que conferem a resistência, conferem a dureza ao nosso osso. E aí a parte orgânica do osso é o que a gente tem de colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1 é um colágeno que tem uma quantidade, quer dizer, uma força têncil, uma força que resiste, uma dureza maior. Tudo relacionado ao osso tem que pensar nisso, em resistência, em dureza. Um pouquinho das células do osso. A principal célula é a célula osteoprogenitora, né, como o próprio nome fala, ósteo de osso, progenitora, de que ela que dá origem ao osso. Elas são células tronco, ou seja, células que têm um potencial muito alto de se diferenciar e se transformar em alguma célula do tecido ósseo. E elas se proliferam através do tecido e formam o osso. Outra célula que tem uma quantidade enorme no osso é o osteoblasto. Se vocês forem ver aqui embaixo, nessa parte rosa que eu estou mostrando, isso aqui é tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, que aí o osteoblasto, que tem esse cordão de osteoblasto ao redor dele, ele começa a pegar cálcio e depositar no osso. Depositar aqui, tanto no tecido conjuntivo quanto cartilaginoso, e vai calcificando ele, vai tornando ele duro, vai formando o osso. E aí a gente vai ter, em revés a ele, eu vou falar um pouco mais, calma aí. Aqui, em revés a ele, a gente vai ter o osteoblasto. Ó, o osteoblasto, ele pega cálcio da corrente sanguínea, da matriz extracelular, joga para dentro das células e calcifica. O osteoclasto é aquela célula que eu falei para vocês,
que é diferente. Ele é uma célula bem grande, é uma agregação de células que ele pega, ele se insere no osso, que nem está mostrando aqui, ó. Isso aqui já é um osso calcificado. Ele se insere no osso, forma essa lacuna aqui, que a gente chama de lacuna de Hall-Ship, e ele rói, literalmente, ele rói o osso, tirando o cálcio do osso e joga para a corrente sanguínea quando a gente precisa. A mulher, quando chega na menopausa, ela tem esse processo mais acentuado. E aí acaba que ela tem uma tendência a desenvolver osteoporose maior do que os homens. E aqui o osteócito é uma célula que tem grande abundância nos nossos ossos. É uma célula que fica exatamente no meio ali de toda a matriz extracelular do osso. Ela tem vários canalículos que se interligam com os outros osteócitos, apesar de nessa imagem não aparecer, mas tem diversos canalículos aqui ligando com os outros osteócitos para poder passar as informações que é necessário fazer no tecido naquele momento e tal. Então, essas são as principais células. Osteoprogenitoras formam o osso. Osteoblasto pega cálcio da corrente sanguínea, joga para dentro da célula e calcifica ela. E aí, dentro, fica o osteoblasto. O osteócito, né? Que nem está mostrando aqui. E tem o osteoclasto, que ele faz a função reversa do osteoblasto. Ele tira o cálcio do osso e joga para a corrente sanguínea. Aí, só para mostrar aqui, eu falei ao contrário, né? Eu falei que aqui são as células do tecido conjuntivo cartilaginoso. Não, aqui já é o osso formado. Ó, os osteócitos aqui, aqui, aqui. Nessa parte aqui que a gente vai ter células do tecido conjuntivo e cartilaginoso, principalmente conjuntivo. Aqui é conjuntivo frouxo, que a gente consegue ver. Olha só como que o osso é. Tá vendo esses pontinhos pretos? Tudo isso são osteócitos. E olha só como eles têm os canalículos ligando um ao outro. E a gente sempre vai ter, ó, passando por dentro do osso. Isso aqui é o que a gente chama de canal de Havers. É um canal grande que tem, por onde passa o vaso sanguíneo. E ele irriga as células do osso. E também vai ter esses canais aqui ligando os canais de Havers, que são os canais de Volkmann, por onde também pode passar vasos sanguíneos. A diferenciação celular do osso, a gente tem o osso primário, que é dotado de fibras de colágeno desorganizadas e tem pouco material inorgânico. E aí a gente tem o secundário, que tem um material inorgânico maior, né? Que nem está mostrando aqui, né? Tem bastante substância aqui no meio, dando sustentação, dando dureza ao osso. E a gente vai ter também aquela parte da medula, né, do osso, que a gente tem a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela produz os elementos figurados do sangue, que no caso são as hemácias e toda essa parte vermelha, como o próprio nome diz. Onde que elas ficam? Na extremidade de ossos longos. Principal órgão longo do nosso corpo, fêmur. Nas duas cabeças do fêmur, né, a gente vai ter a medula óssea vermelha. E no meio, a gente tem a medula óssea amarela, que ali é uma região um pouquinho mais mole, e porque tem um pouco de gordura ali. Mas ao redor do osso, ele tem uma capa dura, e aí no meio que a gente vai encontrar tanto a medula óssea vermelha ou amarela. Agora falando, tem dois tipos de crescimento do osso. A gente tem esse primeiro aqui, quer dizer, o primeiro é esse. Não, calma aí. Eu esqueci de botar o... Que a gente tem os dois tipos de ossificação. Tem a ossificação intersticial, que eu esqueci de botar aqui. A intersticial é aquela onde a gente vai ter uma quantidade grande de osteoblastos, os osteoblastos pegando cálcio da corrente sanguínea, da matriz celular, e jogando para dentro das células para calcificar e formar os primeiros ossos, né? E
Depois disso, é que nem a cartilagem. Primeiro a gente forma, depois tem o crescimento de tamanho. Aqui também, através da ossificação intersticial dos osteoblastos, a gente vai formar o osso e depois vai vir a ossificação endocondral, que ela aumenta o osso. Isso aqui, ó, imagina que isso aqui seja o fêmur, por exemplo. Aqui tem uma cabeça do fêmur e aqui tem outra. Aqui já está calcificado, no meio. E aí começa a ter as zonas de calcificação. A primeira zona é a zona de repouso, né? No caso é essa aqui, que a gente tem uma cartilagem hialina, sem nenhum tipo de alteração. É cartilagem pura. Depois a gente vai ter a zona proliferativa, mais ou menos nessa região, onde os condrócitos estão se dividindo uma quantidade muito grande. Depois a gente vai ter a hipertrófica, que é onde os condrócitos... Olha a diferença de tamanho. Aqui está bem pequenininho, aqui eles estão bem gordinhos. Como o próprio nome fala, hipertrófica, hiper, de grande. Eles crescem de tamanho e começa a calcificar a matriz que tem ao redor. Depois a gente vai ter a zona de cartilagem calcificada, onde a gente vai ter já um processo de calcificação um pouco maior. E, por fim, a zona de ossificação, onde as células osteoprogenitoras, aquelas células que produzem as células do tecido ósseo, elas invadem e começam a conferir a qualidade de osso mesmo, a matriz. Tá vendo? Começa com cartilagem hialina, ela começa a se dividir, aumenta de tamanho, começa a calcificar e depois tem uma invasão de células osteoprogenitoras. O osso ele vai crescendo meio que assim, do meio para as extremidades, entendeu? Aqui é só mostrando de perto, né? Aquela parte, ó, a cartilagem hialina pura. Aí aqui a cartilagem já está em uma divisão maior, já tá vendo, tá uma quantidade muito grande. Aí depois tem a zona hipertrófica, onde ela cresce de tamanho. A zona de calcificação, onde a matriz extracelular começa a calcificar, começa a ficar rígida. E depois a zona de ossificação, onde entram as células osteoprogenitoras e começam a transformar aquela cartilagem em osso propriamente dito. Não, vaso sanguíneo é outra coisa já. Então, eu vou trocar de slide, que eu vou falar agora de tecido muscular, um pouquinho de tecido muscular para vocês. Você vai disponibilizar o PDF para a gente? Vou sim. Eu vou mandar tanto aqui no chat para vocês, quanto vou mandar para o Zé, e aí o Zé passa para vocês. Eu também vou, assim que terminar essa aula, eu já vou fazer o upload dela para o YouTube, e eu vou mandar o link para vocês, beleza? Ok. Ô, João, a Cláudia fez duas perguntas aí no chat aí, não sei se você Opa. chegou a ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Anemia falciforme. Faz o desgaste da cabeça do fêmur, e essa anemia se obtém durante o processo gestacional. Deixa eu ver a primeira pergunta. O mesênquima provém da origem do mesodermo. É exatamente isso. O mesênquima provém da origem do mesodermo. É que a gente tem aqueles 3 folhetos embrionários, né? O mesodermo, o ectoderma e o endodermo. O mesênquima começa a vir do mesoderma. Agora, deixa eu ver. A anemia falciforme faz o desgaste da cabeça do fêmur e essa anemia se obtém durante o processo gestacional no embrionário. Então, tem gente que nasce já com um traço falcêmico, né? Tem gente que nasce com anemia falciforme em si, que aí a hemácia, ela ganha aquele formato de foice, né? Por que que ela faz o desgaste da cabeça do fêmur? Ela acaba que os vasos do fêmur, eles são pequenos, que é ali onde começa a formação de todo aquele elemento figurado vermelho, né, que é do nosso sangue. Então, eles são vasos pequenos, que eles estão ali com suporte para poder passar células pequenas, células imaturas que começam a se maturar e vão progredir ao longo do nosso corpo. Então, são vasos que não estão
preparadas para receber uma célula do tamanho de uma hemácia falciforme. Que enquanto uma hemácia normal tem um tamanho assim, mais ou menos, imagina que a falciforme ela já ganha um tamanho maior, sabe? Então, acaba que os vasos do fêmur não estão preparados para receber esse tipo de hemácia deformada. Não entendi muito bem o que você quis perguntar aqui, mas espero que eu tenha tirado essa dúvida. E qualquer coisa, se eu vier a falar alguma besteira, é só me corrigir, galera. Por isso herdado da genética materna. Exatamente. Agora eu vou trocar o slide. Vou botar no slide de tecido muscular. Show. Tá todo mundo vendo? Tudo ok, João? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou mandar esse slide aqui para vocês também. E esse slide aqui tá bem interessante, que esse slide aqui é de prática, não é de teórica. Aqui eu botei, olha só, todas as divisões para vocês, ó. O osso, que ele pode ser compacto ou esponjoso, os tipos de ossificação endocondral ou intramembranosa, o músculo, ele pode ser estriado ou liso. O estriado, ele se divide em esquelético ou cardíaco. Botei uma divisão aqui legal para vocês, vou mandar. Isso aqui é aquilo que eu falei do osso, em relação a ele ter uma capa ao redor. Ao redor dele, ele tem essa parte de osso compacto, onde ele é extremamente duro, formado principalmente daqueles cristais de hidroxiapatita e cálcio. E aí tem a parte de dentro do osso, que ela tem esse arcabouço esquelético, e aqui no meio a gente vai ter a matriz, a gente vai ter a medula amarela ou a medula vermelha. Vermelha nas extremidades, amarela no meio do corpo do osso. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Isso aqui é uma visão do osso, daquele canal que eu falei, o canal de Havers, por onde passa a artéria. Olha os osteócitos aqui, com os canalículos ligando um ao outro. Ó, canais de Havers. Isso aqui é um de Volkmann, que ele liga lateralmente as artérias. Tá tranquilo. Deixa eu chegar na parte muscular, que é o que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é aquela ossificação intramembranosa, que faltou de eu botar na parte teórica, porque, olha só, aqui no meio, o osso já está começando a se formar. E aqui ao redor, a gente tem a cartilagem, né? Isso aqui, esse cordão de células roxa escura que tem ao redor do osso, são aquelas células, os osteoblastos, que pegam o cálcio e jogam para dentro da célula para transformar em osso. É assim que começam a formar os nossos primeiros ossos. Eles se formam assim, aí depois vem aquele crescimento de endocondral, que eu falei para vocês. De dentro para as extremidades. Aqui vocês conseguem ver melhor, ó. Os osteoblastos, tá vendo? Isso aqui são os osteoblastos. Eles começam a pegar cálcio, joga para dentro e começa a formar o osso. Ó. Isso aqui já é matriz óssea, o que está em branco. Isso aqui é a matriz cartilaginosa, que eles estão transformando em osso através da deposição de cálcio. Que é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aqui já está formado. Está começando a formar, né? O osso, os osteócitos, os cordões de osteoblastos ao redor, pegando cálcio e depositando. Agora vamos para a parte de músculo, nosso último tecido. O músculo, ele tem aquela divisão que eu mostrei naqueles quadradinhos, né?
Ele pode ser liso ou estriado, como o próprio nome diz. Liso porque ele é liso, estriado porque tem estrias. O liso, ele só tem essa classificação, enquanto que o estriado, ele pode se dividir tanto em esquelético quanto cardíaco. Eu vou mostrar essa divisão para vocês. Mas vamos falar primeiro do músculo liso. O músculo liso, ele não tem estrias, né? E ele tem a célula nesse formato aqui, ó, o formato fusiforme. Olha o jeito que ele contrai, tá vendo? Olha aqui, ele contrai para dentro, ele se aperta, né? O núcleo, o tamanho do núcleo é grande em relação à célula. E qual o tipo de contração dele? Lenta, ela é uma contração devagar, fraca e involuntária. Ou seja, ele é um músculo onde que ele está localizado? Ele está localizado aqui no final do nosso esôfago, que o início do esôfago a gente controla, né? Quando a gente engole. Mas para o final é o liso. Ele está em todo o nosso trato gastrointestinal, que é ele que faz a contração dos órgãos para que o bolo alimentar passe. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, esse é um músculo liso. Ele tem um formato fusiforme, a célula é bem grande em relação ao tamanho da célula. O núcleo é bem grande em relação ao tamanho da célula. Vocês vão entender quando eu mostrar os outros tipos de tecido muscular. Que aí vocês vão ver que a célula, o núcleo é bem pequenininho. Nesse aqui não, o núcleo é grande. Ó, de novo, isso aqui. Eles sempre são em uma direção só. Olha lá. Estão todos em uma direção. Agora, ó, aqueles cortes que eu estava mostrando para vocês, era a célula inteira, né? Não importa em que posição que ela estava, mas era a célula inteira. Agora, nesse corte que eu estou mostrando para vocês, a célula está como? Está de frente. E ela foi cortada. Ela foi cortada ao meio, né? E está mostrando ela de frente. Aqui a gente consegue ver melhor. Olha como o núcleo ele é grande em relação ao tamanho da célula. Ele é quase que, sei lá, metade da célula, mais ou menos. E essas outras células aqui, que estão sem núcleo, não é que elas não tenham núcleo. É que a região de corte onde pegou era uma região onde o núcleo não estava localizado. Por exemplo, nessa célula, o núcleo podia estar aqui. E aí o corte foi aqui. Vocês estão vendo o corte aqui. Não estão vendo o corte aqui do núcleo. Todas elas têm núcleo, mas não mostra o núcleo de todas, porque depende do local onde o corte foi feito na célula. Olha aí de novo. Aqui dá para ver um pouquinho melhor aquele formato fusiforme da célula, do músculo liso. E olha uma coisa maneira, quando perguntaram sobre a função do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é o principal tecido de preenchimento dos espaços do nosso corpo. E aí tá aqui, ó. Tudo isso aqui é tecido conjuntivo. E é o frouxo, que tem uma grande quantidade de núcleos nele. E aqui no meio a gente vai ter as células fusiformes. Os nutrientes chegam aqui, né, através de vasos. Os vasos chegam, eles irrigam o músculo, né? O músculo precisa de bastante irrigação para poder se contrair. Agora vamos falar do tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome diz, estriado, ele tem estrias. Esquelético, por quê? Porque ele fica colado, entre aspas, né, nos nossos ossos. Ele é o principal tecido por a gente se mexer, por a gente andar. Ele é um tecido, ele é um músculo, que a contração dele é forte, né? A gente contrai. Tudo isso que a gente está fazendo é devido ao tecido muscular estriado esquelético. A contração dele é forte, é rápida e voluntária. A gente controla. A célula dele é muito longa, é uma célula muito grande, multinucleada, dotada de vários núcleos. O núcleo ele é pequeno em relação ao tamanho da célula. Vou mostrar isso para vocês. E ele geralmente está na periferia. Olha só. Olha como a fibra do músculo esquelético é muito grande. Olha as estrias, né, bem características. E ele é multinucleado. Olha só, tem vários núcleos. E olha como o núcleo ele é pequeno. Ele não é grande, ele é pequeno em relação ao tamanho da célula. E sempre vai estar na periferia do músculo. Tem diversos núcleos. E sempre vão estar na periferia.
Ó, essa imagem é interessante, porque tem os dois cortes para vocês. Tem o corte assim, que a fibra está nessa posição, e tem o corte que a fibra está de frente. O corte que está nessa posição são essas fibras aqui, ó. A gente está vendo ele de lado. E o de frente, quando ele foi cortado, são essas aqui. Aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, essa célula aqui, essa fibra muscular, essa célula. A gente tem um núcleo bem pequenininho em relação ao tamanho da célula, e ele sempre vai estar nas periferias. Ó. Aqui, de novo, olha como mais um corte de frente. O núcleo bem pequenininho e sempre na periferia. As estrias a gente só consegue ver de lado, a gente não consegue ver de frente, tá? Olha só, de lado, agora a gente consegue ver as estrias bem características, com o núcleo nas periferias. E é isso aí. Esse foi sobre nosso tecido muscular estriado esquelético. Agora vamos falar do cardíaco. O cardíaco é bem parecido com o esquelético, mas ele tem algumas diferenças. O núcleo já é um pouquinho maior. Ele vai ter dicotomizações, que são ramificações. Às vezes está lá a fibra muscular e ela se ramifica. Eu vou mostrar isso. E a gente também vai ter os discos intercalares. Eu vou mostrar e vou falar para que servem os discos intercalares. A contração dele, ó, é quase igual ao do músculo estriado esquelético, porque ela é forte, ela é rápida, ela é contínua, não pode parar, claro, e ela é involuntária. Essa é a diferença do estriado esquelético para o cardíaco. Porque no estriado esquelético a gente controla. O cardíaco não, né? Se a gente controlasse. Se fosse um esquecido da vida, ia esquecer de bater o coração. Mas, enfim. Olha aqui. A célula, ela tem as fibras, né? E esses pretinhos que vocês estão vendo aqui no meio é o que a gente chama de disco intercalar. O que é o disco intercalar? O coração, ele começa a despolarizar, ele dá o estímulo elétrico para as células baterem, começa ali no nó sinusal, e para poder passar por todas as células do coração rápido, de uma vez, a gente tem os discos intercalares, que eles fazem o coração funcionar como um sincício. Despolarizou, deu o estímulo elétrico ali no nó sinusal. O disco intercalar, ele faz com que esse estímulo elétrico passe de maneira muito rápida pelo coração, fazendo com que todas as células meio que contraiam ao mesmo tempo. Para isso que serve o disco intercalar, que tem entre uma fibra muscular e outra. E olha isso aqui. Aqui vocês conseguem ver uma fibra, e olha como ela se dividiu. Ó, ela teve essa ramificação. Uma veio para cá, outra veio para cá. Vocês vão conseguir ver melhor em outras imagens. Mais uma imagem de tecido muscular estriado cardíaco, disco intercalar, o núcleo. Aqui você consegue ver melhor as ramificações. Olha como as fibras se dividem, né? E o disco intercalar, dependendo da técnica que foi usada para colorir, às vezes ele não fica preto, ele pode ficar branco, que nem está nessa cor aqui. Mas as setinhas estão mostrando para vocês onde estão os discos intercalares. Aqui é de novo, lembra que a gente estava vendo as células lateralmente? Agora a gente está vendo, ó, de frente. Olha como o núcleo não é mais tão pequeno em relação à célula. Ele já é um pouquinho maior. Não é grande como no liso, mas é um pouco maior. E as células estão espaçadas uma da outra devido ao processo de dicotomização, as ramificações. Aqui, onde eu estou mostrando, parece até um M, né? Aqui, ó, tá vendo que a célula está se dividindo? Tá vendo uma para cá e outra para cá. Só que vocês estão vendo de frente, não estão vendo de lado. E essa aqui é uma imagem que eu acho muito maneira, porque vocês conseguem ver a diferença dos 3 tipos musculares. Aqui em cima, a gente tem o liso. Olha o liso. O liso tem o núcleo muito grande em relação ao tamanho da célula. O estriado esquelético aqui, ele tem o núcleo pequeno em relação ao tamanho da célula e na periferia. E olha como eles estão juntos aqui, nos dois, né? As fibras estão meio que coladas uma na outra. Já no cardíaco, por causa daquelas das ramificações, né? As células são mais espaçadas uma da outra, o núcleo é um pouco maior
do que o estriado esquelético, mas não grande como o liso. E essas são as principais diferenças entre os nossos 3 principais tipos musculares. E é isso aí, galera. Então, eu tentei fazer uma aula resumindo os 5 principais, que é muita coisa, né? São 5 principais tipos musculares, mas eu tentei resumir eles ao máximo para vocês, para tentar chegar com alguma linguagem mais fácil, para vocês entenderem. E se tiver alguma dúvida, pode falar com o Zé, ou pode me mandar mensagem, eu deixei meu número aí, se quiser tirar alguma dúvida sobre qualquer coisa. E eu vou estar disponibilizando o vídeo dessa aula, que eu vou terminar a gravação agora, e também os slides em PDF para vocês. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver. Alguém mandou uma coisa no chat. Ah, não tem nada lá não. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tô aqui. E aí, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, João? Uhum. A turma é tímida, o pessoal tá tímido. Mas eu... Então relaxa. Geralmente a galera depois fica com dúvida um pouco depois. Tá. Pessoal, alguma dúvida? Pois é, isso aí, mas tranquilo. João, olha só. Rapaz, queria agradecer sua participação, muito legal, valeu mesmo. Você é o cara da histologia, rapaz. Nossa, dá para ver como que você fala aí, você tem um carinho especial pela histologia. Olha, parabéns e obrigado pela participação, obrigado mesmo. Tenho certeza que você acrescentou bastante aqui na nossa disciplina. É muito legal ter um outro olhar do conteúdo. Igual você disse no início, realmente a histologia é um pouco maçante, se você parar para pensar, então a gente tem que estar utilizando a gente tem que estar utilizando metodologia para deixar isso mais atrativo, para facilitar a fixação do conteúdo. E eu achei essa forma muito legal, né, convidar você, e achei, poxa, muito bacana mesmo você aceitar o convite e estar aqui mais um período participando aqui comigo na disciplina de histologia. João, muito obrigado, cara. Agradeço mesmo de coração. Obrigado pela participação, pelo seu tempo aí, sua dedicação. Obrigado mesmo. E, por favor, não esqueça de me enviar eu vou mandar o PDF da aula. O PDF eu já mando agora. Que eu vou disponibilizar para eles no AVA. O PDF eu já mando agora. Perfeito. E a aula eu vou fazer o upload dela para o YouTube, né? E aí eu mando para vocês o link do YouTube direitinho. E aí depois, galera, tipo, eu sei que às vezes a gente fica com vergonha de tirar dúvida aqui na hora, ou às vezes a dúvida surge só depois. Se surgir depois, pode mandar mensagem, pode falar com o Zé, não sei, que eu tô aqui para ajudar. Não importa a hora que vocês quiserem, eu vou ajudar. E se tiver aula prática, que nem teve aquela vez, eu vou na aula prática, que é muito mais fácil mostrar isso para vocês no microscópio, na lâmina, do que assim por slide, numa aula online. Então é isso. Eu vou até encerrar aqui a gravação. Ô, João, vou até te interromper. Eu vou fazer a mesma... João, eu vou te interromper de novo. Vou fazer a mesma metodologia que a gente fez no período passado. Eles vão ter aula prática sim, tá? Beleza. Então, eu já vou te convidar aqui, olha, sendo gravado. Vou fazer o convite, vou ver a sua disponibilidade, tá? Conforme a data da aula prática e se você tiver disponibilidade, a gente vai estar marcando, tá? Vamos fazer igual a gente fez com a outra turma, que foi muito legal. Então, eu combino com você certinho para você fazer uma participação na prática. Eles vão ter muita prática. E, assim, eles ainda não tiveram aula prática, tá? Mas eles vão começar, tá? Vão começar na atividade prática. Beleza. Vou te chamar, tá bom? Beleza. Vou adiantar um pouquinho o conteúdo com eles, aí vou te chamar para participar da prática também. A Ana Flávia ficou aqui preocupada que ela perdeu quase toda a aula, mas fica tranquila que eu estou gravando a aula e vou disponibilizar no YouTube para vocês. E é isso, galera. Aí a gente fica por aqui para aula prática. Na aula prática vai ser bem bacana, que nem a gente fez no período passado. João, eu gostei. Não sei se vocês já viram, mas no laboratório tem uma tela, uma televisão gigante, sei lá, deve ser umas
70 polegadas ou mais, que é touch. Aí eu pego, eu mostro as lâminas para vocês e depois a gente vai para dentro do laboratório, onde vocês conseguem manusear o microscópio e olhar as lâminas. Aí fica bem maneiro a prática, dá para aprender melhor do que numa aula online, com certeza. Que aí vocês estão manuseando, estão olhando, fica bem melhor. Então, eles ainda não conheceram o laboratório.